Luto não só pela morte de alguém, mas também por outras situações durante a nossa vida. Quais são as formas desse sentimento, né? O luto, como é que a gente pode passar por ele? Para essa conversa que vai ser muito boa, nós convidamos o psicólogo Jefferson Oliveira e claro que você participa conosco pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Jefferson, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado eu pelo convite sempre. É uma reflexão forte, intensa, porque vai mexer com as nossas emoções e às vezes emoções muito caladas, não vividas, né? E esse luto, às vezes quando se fala em luto, a gente pensa foi pela morte de alguém, mas não, envolve tudo na vida. Bom dia para quem está nos assistindo. Então, a gente acha que um luto é simplesmente pela perca de uma pessoa, mas não é. Já reparou que quando a gente perde um emprego, a gente sofre muito? Quando a gente perde uma amizade, a gente sofre muito? Quando as coisas não dão certo no vestibular, quando a gente tem que desistir de algum sonho, a gente sofre pela perca porque tudo aquilo que tem em nós e é uma carga afetiva, Mônica, a gente vai sofrer por isso. Né? Então, o luto não é simplesmente porque alguém morreu, só isso. Não, está para além disso, né? Está para fases de mudanças de vida, de uma idade para outra. Porque tudo em nós tem uma carga de emoção e de afeto muito grande. A forma com a qual a gente vivencia e é ensinado para a gente os nossos apegos e afetos na infância, Mônica, vão determinar muito como é que a gente vai lidar com as nossas percas, com as nossas saudades, com as nossas dores lá na frente. Por exemplo, a gente tem os afetos, o apego, né? Aquele apego seguro, que a gente sabe que as coisas vão, mas as coisas também vêm, que as coisas passam, nessa vida tudo é passageiro mesmo, né? O emprego, ele pode dar certo, como ele também não pode dar. O corpo vai passar por diversas transformações, a vida é essa fluidez o tempo todo. Né? E quando a gente não tem esse apego seguro, a gente vai dizer de um apego inseguro, a gente vive como se fosse perder as coisas o tempo todo. E quando a gente realmente perde, de fato, a gente sofre muito. Porque a carga de energia e aquela sensação de perca que a gente já tem é muito grande. Né? Então, assim, é muito sofrido as formas com a qual é vivenciado o luto pela pedagogia que foi passada lá atrás. Né? Dependendo da forma com a qual isso foi passado. Ou seja, a gente não sabe lidar com essa perda, assim, com o luto, né? É um sofrimento que vem, né? Porque a gente vai perder o tempo todo na vida. Sim. E aí a gente não sabe. Na maioria das vezes, não. A gente passa pelo luto, passa, né? Mas não porque entende. A gente perde, mas a gente não vivencia porque estamos vivendo um momento de muita exposição, mas de muita pouca exposição de sentimento. O afeto, ele não é falado, os sentimentos, as emoções, eles não são sentidos, é tudo silenciado. As questões mais humanas, que são os afetos, Mônica, elas estão sendo silenciadas. E quando a gente cala o sentimento, quando ele não é falado, externado, ele vai cobrar isso da gente. Porque é como se você tentasse encaixar uma coisa que não cabe no seu corpo, na sua cabeça, e fica lá, sabe, pressionado. E essa coisa uma hora vai eclodir, né? Então, assim, a gente precisa, Mônica, sentir, né? Quando você fala que vai eclodir, se eu não vivo um luto lá atrás, pela perda do emprego, pela perda de uma amizade, até mesmo pela morte de alguém, assim, muito próximo, isso numa situação cotidiana pode explodir? Vai, alguma coisa na nossa vida vai desencadear para que aquelas emoções que foram guardadas, trancadas lá atrás, fluam agora, né? Elas vão aparecer. E isso é da vida, é natural. Nada que acontece em nós, Mônica, que a gente tenta guardar e esconder, vai ficar guardado para sempre. A dívida chega pra gente, entendeu? E a gente precisa viver. É uma coisa assim, por que guardar, né? Que tanta resistência é essa para a gente não sentir? É claro que sentir uma dor é muito sofrido, né? Mas o que é você sentir uma dor e deixar essa dor ir? Né? Ela fazer todo o movimento que precisa passar. Porque o luto é necessário. Você fazer a vivência do luto é necessário para você conseguir ressignificar lá na frente. Né? A psicologia vai dizer que são 2 anos até de luto. Ninguém vive o luto da mesma forma. A gente foi ensinado, exposto 5 caminhos para o luto, né? Aceitação, raiva, negação. Então, assim, são diversas formas que as pessoas falam, mas ninguém vai vivenciar isso
da mesma forma. Como se fosse regra. Assim, não, né? e vai passar pelo esse caminho, Mônica, uma pessoa vai passar de um jeito, de outro, pode acontecer que uma fase passe, a outra não, né? Então, assim, Mônica, o nosso jeito de viver conta muito, a nossa realidade subjetiva, ela conta muito. Vou fazer uma pausa com o Jefferson Oliveira, que é psicólogo, e trazendo pra gente essa questão do luto, né, pela morte, pelas perdas, e já já eu volto com ele aqui, tá bom? Lembrando que você pode participar, né? Pode mandar seu comentário, a sua pergunta pelo 99897.000. Deixa eu voltar agora a nossa conversa, a nossa reflexão na quinta-feira sobre as perdas na vida que são inevitáveis. E elas vêm de todas as formas. A perda de uma pessoa querida para a morte, a perda de um emprego, né? São tantas. E querendo ou não, a gente vive um luto por elas. Como enfrentar esse sentimento? O psicólogo Jefferson Oliveira propôs essa conversa e nós já estamos aqui com você. Posso trazer algumas perguntas? Claro. Tem uma amiga nossa, ela não identificou, ela não se identificou. Mônica, como vencer o luto de uma amizade que terminou? A gente precisa vivenciar esse sentimento de perca, né? Entender qual é o sentimento que se tem diante dessa amizade, o que esse afeto. Às vezes a gente precisa entender o que esse afeto é pra gente, o que essa pessoa significa, Mônica. Porque simplesmente a perca é uma perca, né? Perder alguém, mas entender o significado, sentir essa dor da ausência, né? Não tentar a substituição, porque pessoas não são substituíveis, né? A forma como o qual a gente sente. Pessoas são únicas na vida da gente, eu dizer Pequeno Príncipe, né? Então, assim, a gente precisa, Mônica, sentir, né? Não tem como você falar assim, esse é o caminho para seguir o luto, se você não sentir, né? Às vezes a pessoa vai sentir culpa, né? Pelo distanciamento, pelo rompimento. Então, assim, são diversos sentimentos que a pessoa passa e que ela vai precisar senti-los para poder, lá na frente, dar conta dessa dor, dar conta da ausência e superar o luto, sim. Não dá para abafar, né? Não, é um sentimento que ele sempre vai continuar com você, porque é um corte, né? Você está perdendo aquilo. Pode ser que essa amizade ela volte lá atrás, né? Mas, por exemplo, coisas que não voltam mais. Você vai ter que lidar com aquele corte e com a ausência daquela pessoa, daquele algo, para sempre. Né? Então, aquele vazio ele vai continuar ali. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir o Jefferson, porque me acompanha, que nós preparamos o material para você entender. Enquanto isso, eu vou trazer a preocupação de uma amiga nossa aqui. Mônica, pergunta ao Jefferson, nós estamos muito apreensivos, né? Porque está muito difícil, eles estão vivendo um momento muito difícil. Porque tem uma sobrinha com câncer de fígado e praticamente não há mais nada a fazer. Então, eles estão, infelizmente, nesse processo de luto. O que vocês podem fazer nesse momento tão difícil? Buscar ajuda profissional, Mônica. Você enfrentar, às vezes, a dor sozinho é muito difícil, né? Então, a gente precisa de uma ajuda especializada, a gente precisa externar os nossos sentimentos, conversar sobre isso, porque as pessoas não querem conversar também. Exatamente. Né? E a gente vai falar disso aqui na frente. Mas, assim, entender que é um sentimento de dor e que essa dor ela precisa ser falada. Né? Compartilhar essa dor até com os familiares, para que eles possam sentir isso. Mas não deixe de procurar ajuda, não, que é muito importante. Porque é um momento muito forte, muito intenso aí, né? Um abraço para vocês, viu, minha amiga? Sentimentos, sensações físicas, e é físico mesmo, além da tristeza, há aquela sensação física durante o luto. Então, os sentimentos, por exemplo, eles oscilam muito. Né? Tem sentimento de tristeza, tem sentimento de raiva, tem sentimento de fúria, Mônica, tem sentimento de desamparo. Então, assim, são diversos sentimentos, emoções que afloram, né? O sentimento de culpa, por exemplo, né? O que eu fiz, o que eu poderia ter feito, né? Então, assim, Mônica, são raiva do acontecimento, raiva da doença, raiva de si mesmo ou da própria pessoa. Então, assim, Mônica, as emoções são tão intensas e tão diversas dentro da pessoa que é muito difícil lidar com isso tudo sozinho e querer lidar com isso de uma vez. Né? E querer abafar isso, imagino que é você só as emoções, guardar tudo isso dentro de você. Fica aquela coisa, né? Deixa eu trazer mais uma pergunta antes da gente falar. As pessoas estão participando muito com a gente, viu, Jefferson? E é preciso coragem para falar, né? Sim, muita. Tem uma amiga nossa aqui mandando um bom dia para você, tem 5 anos que perdeu o pai, ele era tudo para essa amiga nossa, nunca esqueceu de um dia dele, né? Tudo que faz lembra, comida, passeio, os finais de semana que eles passavam juntos, músicas que ele gostava de ouvir.
Tudo me faz sentir essa saudade que não acaba. Não quero jamais esquecê-lo, mas não queria sentir essa dor no coração quando me lembro dele. É inevitável você... Essa dor no coração provavelmente é a saudade, né? É a saudade que aperta, porque parece que esse sentimento de saudade que ela está dizendo aí, né? Não é de uma dor, aquela dor doída. Mas aí, tudo que a gente faz vai lembrar aquela pessoa mesmo, né? É o pai dela. E como é que você vai anular esse sentimento? Às vezes a gente acha que o sentimento vai acabar. E ele não vai. Né? Você vai dar conta dele. Você vai dar conta da sua vida com ele. Né? Mas você vai continuar sentindo a ausência da pessoa que você ama, até porque você ama. O que se ama não se esquece. Não se esquece nunca, né? Sensações físicas, dor pelo corpo. Dor no corpo, sabe aquele nó na garganta? Demais. Né? Aquela falta de ar, Mônica. Então, assim, é muito físico. Você tem esse nó na garganta, porque você tá ali aquela dor que precisando ser falada, externada, mas você guarda aquilo e é uma dor intensa, né? Então, assim, é falta de ar. Então, Mônica, você está enfrentando um processo muito complicado, né? Você tem agitação também, hiperatividade, então você fica mais agitado. É um processo difícil, né? Que a gente passa por isso e as pessoas, nós todos passamos por isso de alguma forma e é muito intenso. Tá? Cognição, o que significa isso para a turma que está em casa? A nível de pensamento, o que está acontecendo nos nossos pensamentos, né? Preocupação, por exemplo, você vai começar a ficar preocupado, como é que vai ser a sua vida sem aquela pessoa, né? Vão surgir diversos pensamentos e questionamentos sobre como é que você vai dar conta da vida sem aquela pessoa ou aquela situação, ou aquele emprego, né? Você vai ficar tenso, nervoso, você vai ficar aéreo, né? Você vai ficar muito disperso, Mônica. Você não vai estar presente, sabe? Porque a dor vai estar ali gritando em você. Então, assim, para a gente poder entender que tudo isso é um processo muito natural e que ele vai levar tempo e nós precisamos passar por ele. Abrir as portas para vivenciar, né? Isso. Mônica, meu pai morreu há 29 anos. Até hoje eu sofro com a morte dele. Não consigo tirá-lo da cabeça. Como é que eu faço? Buscar ajuda profissional. Procura um psicólogo, vai fazer terapia, que é extremamente importante para você falar dessa dor, falar do que você sente, entender o significado dessa pessoa na sua vida, para você dar conta, né? É como eu disse anteriormente, você vai sempre sentir falta, mas você vai dar conta de sentir essa falta. Não vai ser a dor que vai pesar em você, vai ser saudade que vai ter, e aqui é natural você sentir saudade de quem você ama e do que você gosta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma pausa? Sim. Né, para a gente poder, né, como o Jefferson está trazendo muito bem, como que nós podemos passar por esse momento, acolher este momento, passar por ele e superar. Já já eu volto com você, tá bom? Nós estamos comentando aqui hoje, no Manhã Total, sobre as perdas que a vida traz e o luto que a gente precisa viver. Eu vou chamar de volta o psicólogo Jefferson Oliveira, que está aqui com a gente, né? E nós vamos passar para a próxima cartela que diz, né, como que a gente pode lidar com isso. Mas antes, deixa eu trazer mais pessoas que estão participando conosco, Jefferson. Tem uma amiga nossa, que é a Lucimar. Mônica, perdi minha irmã e companheira em março desse ano. Sinto muito, viu, minha amiga? Não consigo me acostumar sem ela. Tenho sentimentos de perda e de abandono. Fico muito triste. Minha sensação de perda é muito grande, porque perdi meus pais e 4 irmãos. Olha que sofrido isso, eu lamento muito as suas perdas, meus sentimentos, mas procure ajuda. A dor está falando com você, essa dor que você está sentindo, então procure ajuda para você externar, para você falar. Esse nó na garganta, essa fadiga, essa sensação de desamparo, essas ansiedades que surgem, Mônica, são um processo muito natural do luto. Né? Não nega isso não, né? Permita passar por ele, mas busque ajuda. Às vezes a gente tem uma resistência muito grande até em procurar a psicoterapia como ferramenta, Mônica, porque a gente não quer externar os nossos sentimentos para um estranho, com medo até do julgamento de si próprio, porque eu acho que às vezes a gente tem medo de se ouvir. Sim. E com medo do julgamento do outro, mas o profissional de psicologia ele vai estar ali para te ouvir, entender a sua dor, amparar mesmo e te ajudar a ressignificar essa dor, esse sentimento. Então, assim, não deixe de procurar ajuda, que é muito importante. E o primeiro passo é permitir-se sentir. Algo que às vezes a gente vai engolindo pelo julgamento, pela culpa, pela vergonha, não é? Exatamente. Parece que a gente não quer sentir nada. A gente quer passar por todas as coisas sem sentir nada, sem que as coisas tenham impacto dentro da gente. Imagina que é você passar por tudo isso, perder pessoas que você ama e não sentir.
Né? Então, permita sentir mesmo. Às vezes você vai sentir culpa, às vezes você vai sentir raiva de si mesmo, do outro, né? Por ter te desamparado, por ter te deixado ali sozinha, ou né, por ter perdido o emprego, enfim, você vai querer culpar o externo ou a si mesmo. Então, permita sentir isso de alguma forma para que as coisas fluam, né? Para que esse processo aconteça, um processo muito natural para você. Antes da gente passar para o próximo, eu até já vi aqui que é buscar o apoio, que você está reforçando bastante. A Glicéria de Araguari, Mônica, faz 4 meses que perdi meu ex-sogro. Ele era um pai para mim, sinto muito a ausência, sinto o peso pela ausência. Uma outra amiga nossa pedindo ajuda aqui, olha, perdi meu amigo, como é que eu posso me reanimar? E o meu neto, é isso mesmo? Está muito mal, preciso de ajuda. É a Maria Aparecida que está assim apavorada também. Foi difícil superar a perda da sua avó, Mônica. Nossa, eu não tinha lido isso aqui. Obrigada, viu, minha flor? Obrigada mesmo, a Elci está com a gente. E tá vendo como tem muito sofrimento aqui? Sim. Às vezes é preciso buscar esse apoio mesmo, né? E buscar apoio não é somente apoio profissional, não. Você buscar pessoas com as quais você tem laços afetivos. Ajuda, né? Busca seus amigos, perdeu um amigo, mas você tem alguém próximo a você, que você tem algum laço afetivo e que isso vai ajudar você a ressignificar. Então, assim, buscar ajuda é buscar sua rede de apoio, né? Seja rede de apoio no trabalho, na escola, na sua família. Quem é que você tem por perto que pode dar esse suporte para você? Eu gostei disso. Faça rituais de despedida. Mônica, escreva cartas. Ai, que lindo isso. Eu vi uma reportagem essa semana de que uma menina mandou mensagem por 4 anos pelo celular do pai. O pai havia falecido e a forma com a qual ela foi respondendo isso era mandar mensagem para dizer como é que ela estava, para dizer da sua vida, o que tinha acontecido ou não. Só que essa menina, isso é lá nos Estados Unidos, alguém estava recebendo, né? E quem estava recebendo era também um pai que só que tinha perdido uma filha. Nossa! Então, assim, depois de 4 anos, ele tomou coragem, respondeu e disse que o bem que ela estava fazendo para si mesma era o bem que ela estava fazendo para ele também. Né? Então, assim, faça esse bem para si, faça rituais de despedida, escreva cartas. Né? A fé, muitas vezes, ela é muito importante. Não uma crença religiosa, mas se você tem fé, é um movimento muito importante para você dar conta. Né? Não perca a fé. A Cristiane aqui, até para você alimentar essa esperança, voltar a sentir o amor. O nosso tempo, infelizmente, está terminando. Perdoe-se, busque ajuda especializada e não se apegue muito a essa dor, né? Isso mesmo. Se a gente apega demais à dor, a gente não sente aquilo que a gente precisa sentir pela pessoa. É só a dor falando. Então, às vezes, a gente precisa permitir a dor falar, mas entender também como é que os nossos afetos estão. A Cristiane diz o seguinte, para a gente poder encerrar, Mônica, eu sofro com a falta de amor. Parece que ninguém está nem aí para mim. E ela falou que sente muita falta da avó dela, que já faleceu. Chegar para as pessoas e dizer, olha, eu estou precisando de estar perto de alguém, estou precisando de amor mesmo. Isso. De atenção. Às vezes a gente julga que o outro não está dando atenção, às vezes a gente julga que o outro não está dando moral para a gente. Mas será que os nossos comportamentos, eles não estão sendo de afastamento? A gente precisa entender também que tem a gente acontecendo ali, né? E às vezes a nossa dor, ela nos distancia, a gente tem um isolamento, né? E é natural fazer esse isolamento. Só que ao mesmo processo é natural a gente buscar essa rede de apoio. Muito bem, uma conversa excelente com Jefferson Oliveira aqui falando sobre o luto e como que a gente pode passar por ele, acolher, passar e superar. Te agradeço imensamente mais uma vez, Eu que Jefferson. agradeço sempre. Volte mais e a você também que participou com a gente aqui e ouviu bastante tudo que o Jefferson trouxe pra gente. Obrigada. Obrigado, Bom fim de semana. Para você também. Viu?